Olá, pessoal. Vamos gravar a nossa aula de revisão para a primeira VA, ok? E nós começamos com o primeiro grande assunto que a gente tem para essa VA, que é treinamento. Então, a gente sabe que muitos empresários consideram o treinamento perda de tempo, perda de dinheiro, mas treinamento deve ser visto como investimento. Deve ser visto como a oportunidade de fazer com que os seus colaboradores se desenvolvam, cresçam, ampliem seus conhecimentos, suas habilidades, melhorem suas atitudes. Então, a ideia de transformar qualquer pessoa para mudar, para melhorar, só com novos conhecimentos, só com novos resultados para as ações que ele vai fazer, tá? Então, a gente sabe que o treinamento ele é uma ação educativa. É diferente da educação formal, como a gente viu, que a educação formal faz parte do sistema educacional do país. O treinamento é considerado uma educação profissional, mas é muito importante para estar atualizando os seus funcionários. A gente acredita que só a partir do treinamento e do desenvolvimento é que você pode ter realmente uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, ok? E aí, a diferença entre treinamento e desenvolvimento é porque treinamento é para o trabalho do dia a dia e o desenvolvimento seria para a sua evolução na sua carreira, ok? A formação é aquele processo que vai fazer a sua qualificação, o processo educacional de uma graduação, de uma especialização, de um segundo grau, de um curso técnico, ok, gente? Então, a ideia de treinar é trazer algo que pode ser novo ou algo que pode ser mais especializado para o seu funcionário, para melhorar o desempenho dele, melhorar a resposta. Desculpa aí, mas eu estou horrorosa a minha voz. Então vai ter que ser bebendo água de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então tem uma definição de treinamento que é exatamente essa ideia de levar algo. Pode ser com métodos mais sofisticados ou menos sofisticados, a partir do exemplo, a partir de vídeos, como a gente viu. Então tem muitas maneiras de... Tem um negócio aqui? Pronto. Tem muitas maneiras da gente capacitar. Treinar e capacitar são sinônimos? São. O pessoal inventa novos termos para a mesma coisa, tá? Então, a gente precisa preparar as pessoas para outras atividades, para novos sistemas usando a mesma atividade, para mudança de atitude, que talvez sejam os mais difíceis, né, em termos de treinamento. Porque uma coisa é você aprender algo técnico, tranquilo, mas aprender a mudar o seu comportamento, a mudar valores, a mudar as suas atitudes, esses já não são tão fáceis. Outra coisa que a gente não pode se esquecer é que nossas inteligências são múltiplas, então a gente tem mais facilidade para algumas coisas do que outras, né? Isso foi Gardner, né, que falou. E aí a gente tem um monte de inteligência. Inteligência intrapessoal, que eu me conheço bem. Interpessoal, que eu conheço as outras pessoas. Inteligência linguística, musical, corporal, e que mais? Espacial. Então, tudo vai depender do como é mais desenvolvida a nossa inteligência para o que a gente vai gostar. Então, se eu tenho muita noção boa de espacial, eu posso fazer uma engenharia, posso fazer uma arquitetura musical, claro, estudar música ou desenvolver letras, músicas, etc. Tá? Interpessoal, saber lidar bem com as pessoas. Se eu tenho muita corporal sinestésica, então vou fazer essa parte de educação física, de sei lá, de yoga, de tudo que mexa com o corpo, né? Natação, tudo isso. Então, esses tipos de inteligência, lógico, influenciam nos nossos conhecimentos, na nossa forma de adquirir conhecimentos, tá? E outra coisa que a gente sabe hoje também, que não se sabia antigamente, é que a gente pode desenvolver a nossa inteligência. Não tem aquela história que já nasce burro e não nasce burro. Claro que existem também, hoje, já comprovações de que se você não for bem alimentado dos 0 aos 2 anos, não for bem estimulado, você vai ter algumas dificuldades no futuro. Porque são algumas áreas do cérebro que vão estar desenvolvidas a partir da boa alimentação e a partir dos estímulos. Ok? Então, entrando realmente no treinamento, a gente diz que hoje, talento e inteligência são os dois aspectos mais importantes para uma pessoa se tornar um bom profissional. Associado a quê? Ao esforço.
Porque eu posso ter talento, posso ser inteligente, mas não ter disposição, não ter atitude. E isso também precisa ser bem identificado. A gente fala que o capital intelectual seria a soma de todos os conhecimentos acumulados que tem na empresa. Cada um de nós faz parte desse capital intelectual, né? Que vai criar esse mix de valores, experiências, insights, informações, tudo isso que são necessários hoje em dia para os trabalhadores do conhecimento, que somos nós, né? Trabalhadores que têm uma visão, uma preparação, um upgrade, como é que a gente diz? Uma realidade existencial desenvolvida, com experiências, com estudos, com competências que foram adquiridas a partir disso aí, tá? Então, quando eu vou pensar num treinamento, quais são os objetivos que eu tenho? Pode ser melhorar o desempenho, pode ser mudar a atitude, pode ser capacitar para algo que eu ainda não saiba fazer, tá? E o que é que eu quero? Eu quero que você, a partir dessas ações que eu vou lhe dar de desenvolvimento, de treinamento, você vá melhorando e vá modificando e vá sendo um profissional mais capacitado para mim, ok? Quando eu penso no processo de treinamento, o que seria um processo de treinamento? São várias etapas que a gente tem para preparar um programa de treinamento. Vejam que programa é diferente de curso, tá? Normalmente as empresas preparam um programa anual de treinamento. Esse programa vão ter vários cursos aí dentro para todo o público da empresa. Então, o processo de treinamento ele tem várias etapas e pode ser diagnóstico, que é o LNT, levantamento da necessidade de treinamento, o desenho do programa, a implantação do programa e a avaliação do programa. Então, o levantamento você vai fazer como? Você pode fazer de diversas formas. Você pode conversar com os chefes, você pode olhar a avaliação de desempenho anterior, você pode conversar com os funcionários, você pode passar um questionário perguntando a eles o que é que eles acham que precisam melhorar. E a partir daí, você vai juntar todas essas informações para elaborar o seu programa de treinamento para um determinado período, que muitas vezes é anual, né? E quando eu estou pensando no meu programa, eu tenho que ver que vários aspectos vão influenciar quando eu estiver efetivando os cursos. Primeira coisa que eu tenho que pensar nesses aspectos que alteram a qualidade do treinamento são a qualidade dos treinandos, a qualidade dos instrutores, se as chefias apoiam ou não, o material que vai ser utilizado e o próprio programa do curso, ou dos treinamentos, ou dos cursos. Você pode ter vários cursos, pode ser palestra, pode ter vivências do que eu estou pensando em utilizar. Então, são 5 grandes aspectos que influenciam na qualidade de qualquer capacitação ou treinamento. A qualidade dos treinandos, a qualidade dos instrutores, se o chefe acompanha e atualiza e aprova, a adequação dos conteúdos do programa e o material, ok? Então vamos lá. O que seria a qualidade dos treinandos? Treinandos são as pessoas que vão participar do treinamento. Seria se eles têm interesse, se a época é boa para eles, se eles já têm algum conhecimento mais ou menos padronizado sobre aquilo. Porque se uns sabem muito sobre aquilo e outros não sabem nada, você vai ter que ir no meio, na média. Né? Não pode aprofundar, nem pode criar muita coisa nova. Então, interesse, disponibilidade, nível de conhecimento sobre aquilo que vai ser tratado no treinamento. Esses são os principais aspectos em relação aos treinandos. Em relação aos instrutores, se são instrutores que conhecem a realidade da sua empresa, que têm realmente conhecimento sobre o assunto e que conseguem prender a turma, que conseguem passar a informação de uma maneira interessante, dinâmica, que o pessoal participe e interaja e aprenda. Ok? O envolvimento das chefias é muito importante. Primeiro, quem autoriza é o chefe. Segundo, quem vai deixar você aplicar aqueles novos conhecimentos também é o chefe. Então, se o cara não valoriza, você está jogando dinheiro fora. A adequação do programa é se o programa tem a ver com a realidade da sua empresa. Porque de vez em quando surge alguma coisa aí na moda, alguma nova técnica, alguma nova maneira de trabalhar, e as empresas inventam de usar sem saber se realmente aquilo vai ser utilizado na empresa. Então não adianta você ver uma nova tecnologia, que se eu não tenho a tecnologia para aplicar, um novo tipo de processo, se eu não posso usar aqueles processos na minha empresa. Ok? E a qualidade do material, porque
se aquilo tem a ver com a realidade da minha empresa, se está claro, se não é muito dúbio, se não vai criar conflitos desnecessários com aquele tema, esse tipo de coisa todo que tem que ver. Se está adequado à minha realidade. Preferencialmente, os cursos customizados são mais caros, mas também são mais eficazes, porque tem a ver com a minha realidade. O que é um curso customizado? Um curso customizado quando eu contrato o cara para dar o curso para mim. Eu posso também mandar os meus funcionários fazerem curso em qualquer curso que esteja aí oferecido. Mas não vai ser customizado, não vai ser específico para a minha realidade. Tá? Por quê? Os treinamentos podem ser, como eu já falei, técnicos, podem ser administrativo, pessoal administrativo, pode ser comportamental, pode ser operacional, então, e gerencial. Ele vai variar de acordo com os objetivos e a clientela, ou seja, os treinantes. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui, para não me esquecer das coisas, né? Então, o que é que eu quero? Que tipo de mudança eu quero com o treinamento? Eu posso querer que o pessoal aumente o conhecimento naquilo. Eu posso querer que ele melhore, como eu já falei. Eu posso querer que ele melhore o comportamento. Posso querer que ele eleve o nível de abstração, de conhecimentos em relação àquilo ali. Então, são muitos objetivos que vai depender especificamente do que eu vou montar para aqueles objetivos, tá bom? Quando lembrando do LNT, eu tanto posso ver necessidades baseadas no passado, como necessidades baseadas no futuro, o que vai vir. Então, eu posso adquirir uma tecnologia nova que vai chegar e os funcionários vão precisar saber fazer uma coisa, eu já preparo eles com treinamento. Tá? Expansão, novos sistemas, etc, etc, etc. Aí você, quando vai aplicar, você tem que se lembrar que no levantamento de necessidades eu falei que podia entrevistar, podia botar questionário, podia observar. Então, é como se fosse uma pesquisa como outra qualquer. Saber como é que está a situação atual e como é que eu gostaria que ficasse. Aí vamos para a elaboração e implantação do programa. Na elaboração, eu vou pensar que cursos eu vou oferecer naquele ano, que tipo de conteúdos eu estou precisando, que tipo de instrutores eu vou chamar e que materiais vão ser utilizados. Basicamente isso. Eu posso fazer hoje muita coisa à distância, como nós estamos tendo aqui nossa aula de revisão, e muitas coisas presenciais. Um é melhor, outro é pior. Eu ainda gosto mais, acredito mais no presencial. Só que ele é mais caro, tanto para elaborar, como para as pessoas que vão participar. Mas a aplicação de um online, por exemplo, que é mais difícil, que você não tem interação, você não tem como conversar, você não tem como ver como é que o pessoal está percebendo. Em compensação, a aplicação é muito mais rápida. Eu posso aplicar para muitos funcionários de uma vez só. Né? Então, tudo tem vantagens e desvantagens. Posso fazer teleconferências, eu posso participar de palestras, de eventos, de oficinas. Tudo isso são formas de capacitação e treinamento dos seus funcionários. Ok? Os principais recursos audiovisuais são esses mesmo. E a gente viu um com muito detalhe. A gente tem as dinâmicas, a gente tem os textos, a gente tem estudos de caso e a gente tem o uso de filmes. Filmes comerciais para treinamento. E a gente viu como é importante usar o filme e a gente viu os cuidados que a gente deve ter. Né? Cuidados e que não tenha nenhuma cena que te choque ou que seja incompatível com a nossa empresa. Escolher um trecho de no máximo 1 hora, começo, meio e fim, que tenha, porque não tem sentido 2 horas, fica muito longo. Tá? E usar em português, não usar cópia pirata, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o exemplo é a base de tudo. E aí, se eu já faço as coisas erradas, como é que eu quero que meus funcionários façam corretos? Então, casos também, tem muitos casos interessantes que a gente pode conseguir casos já prontos. A gente pode preparar um caso que não seja nada muito extenso. Porque normalmente os cursos, eles podem variar na carga horária da maneira como eu quiser e como eu tiver recurso para isso. Mas, em média, via de regra, são 15 horas, 20 horas de curso. Às vezes, uma semana, todos os dias de manhã. Às vezes, 2 vezes por semana. E assim vai. Né? Também a gente sabe que pode ser incorporado no programa de treinamento cursos regulares de formação, com parcerias da empresa com universidades, com faculdades. Para graduação, para curso técnico, para pós-graduação. Ok? Então, o treinamento tanto pode ser na própria empresa como pode ser fora da empresa. Ambos têm vantagens e desvantagens. Fora da empresa é mais caro, né? Porque eu vou ter que alugar o local, vou ter que levar meu pessoal para lá.
Mas, em compensação, a gente pode reservar mais as pessoas, isolar mais as pessoas. Embora que hoje em dia, com esses bichinhos, são uma verdadeira desgraça, né? Porque aí você não consegue tanto isolar as pessoas, mesmo que você tire elas da empresa, mesmo que você tire elas do trabalho. Ok? Então, o instrutor é importantíssimo. Não escolha um instrutor que você não saiba realmente como ele faz, como ele trabalha. Preferencialmente assista algum curso. Se for palestra, ainda mais. Veja, não vá cair na cabeça de ouvir qualquer pessoa e seguir, porque você pode entrar numa furada, né? E depois de tudo isso, depois de tudo funcionou, você vai para a avaliação. Então a gente tem vários tipos de avaliação do treinamento. Você vai verificar se foi eficaz, né? Verificar se aquilo que você queria atendeu os objetivos. E os tipos de avaliação são aquelas. Primeiro, aquelas de reação, né? Aquela que é feita imediatamente após o curso. É muita coisa assim, muito mais simples, né? Só para saber se o cara gostou, se não gostou. Está muito influenciado com o que aconteceu lá. Então, se foi um ambiente agradável, se foi bem ágil, bem dinâmico, vai ser normalmente uma boa avaliação. Temos avaliação de aprendizagem, realmente, quando você faz um teste, uma prova, uma avaliação com o pessoal que participou. Temos avaliação de médio prazo, que seria do comportamento do cara depois do curso. De um determinado tempo, ele desempenhando suas atividades para ver se foi, e dos resultados finais. Ou seja, quando eu fizer o próximo processo de avaliação de desempenho, ou daqui a um ano, quando a gente fizer os indicadores de avaliação geral, ver se realmente aquele investimento que a gente fez em treinamento valeu a pena. Ok? Então, eu devo avaliar. Como é que eu avalio? Com dados concretos, por exemplo, economia de tempo, economia de custo, redução de perdas de material, com termos de tempo que a gente já falou, satisfação dos funcionários, satisfação dos clientes, tá? Então, são medidas de resultados, de produtividade, de tarefas completas, de dinheiro economizado, dessas coisas que a gente pode usar como indicadores para avaliar o resultado do treinamento também. Tá? E esses resultados podem ser locais, para a equipe, individuais, para o setor ou para a organização como um todo. Se há alguma coisa nova, então que seja dado o treinamento e logo imediatamente você consiga ir trabalhar naquilo ali. Senão você termina esquecendo, perdendo e vai ter que fazer de novo, né? A gente também tem outras formas de aprendizado, como a gente já falou, né? A distância ou o e-learning, que é mais usado nas empresas de tecnologia. E-learning, ou seja, em inglês, o aprendizado na rede, na internet. Também temos o coach, o counselor e o mentor. Tá? O coach, que é treinador em inglês é o treinador comum de qualquer esporte, etc. E a gente trouxe isso para a área de administração. Então, a diferença, eles são todos parecidos, só que é uma abordagem bem individual, né? Diferente do treinamento que eu mando o cara fazer um curso. Então, o coach, ele normalmente vai aconselhar, vai estar pronto, vai mostrar ao cara os problemas junto com ele num período de tempo que não é muito longo, para que ele desenvolva mais o trabalho. O mentor já é uma coisa mais longa, normalmente é para pessoal novinho, pessoal verdinho. O trainee, o estagiário, que eu boto a pessoa que acompanha ele acompanha por mais tempo. A gente até faz processo de mentoria sem ser chamado, como por exemplo na universidade. Vamos imaginar, um aluno vai ser meu orientando de PIBIC, aí passa um ano comigo no PIBIC, ou 2 anos com outro projeto. Aí quando chega no final do curso, ele me pede para ser o orientador do ESO dele. Aí ele vai fazer um mestrado, eu também sou orientadora do mestrado. Então isso é um processo de mentoria. É um processo mais longo do que o coach, que normalmente para profissionais com menos experiências. Tá? Tem muito envolvimento, não é muito ensinamento. Aí o counselor é o outro oposto. Então, é o aconselhamento, também vai dar dicas e orientações para um realinhamento de carreira, mais do pessoal do nível estratégico. Muito comum quando você tem uma aquisição, uma fusão de empresas e que vão ser recolocados alguns diretores, porque não vai ficar 2 diretores de produção, 2 diretores de RH, 2 diretores de marketing, tá? Então, o counselor é esse profissional que vai fazer esse acompanhamento, essa preparação desse profissional já bastante experiente para uma recolocação no mercado, tá? Então, essas são também maneiras de treinamento, só que individualizadas. O coach, o mentor
o counselor, ok? São níveis diferentes, né? De preparação, de diálogo, porque é um diálogo face a face, individual, específico para aquele funcionário, obviamente também mais caro, né? Outra coisa que a gente falou no começo da disciplina é que muitas empresas passaram a usar a terminologia, em vez de ser um centro de treinamento, de universidade corporativa, imitando os Estados Unidos, como sempre, que é a mania da gente, né? E eu mesmo não gosto desse termo, porque universidade não é faculdade, como vocês quando dizem, vim para a faculdade, que eu fico cobrando que vocês não vieram para a faculdade, vocês vieram para a universidade. Universidade no Brasil é uma coisa muito séria, tem que ter passado de faculdade para centro universitário, de centro universitário, se tiver todas as áreas, a maioria dos professores titulados, doutores, você vai tentar pleitear ser uma universidade. Então, não gosto do termo, mas muitas empresas usam o termo de universidade corporativa, que o objetivo seria uma coisa mais ampla, né? Que não seria só capacitação, seria também formação e atualização desse pessoal. Mas não tem problema nenhum de usar o termo de centro de treinamento como se sempre se usou. Ok? Então, isso é o que eu tinha para fazer a revisão com vocês em termos de treinamento e desenvolvimento. Lembrando que o desenvolvimento é mais elevado, ou seja, não é para uma nova função somente, não. É para a sua carreira. Também é muito mais individualizado. Por isso que os programas de coach, de mentoria e de counseling seriam muito mais aplicados em termos de desenvolvimento do funcionário. Então, eu já vou capacitando ele para amanhã, quando surgir uma vaga. Eu vejo que o cara tem muito jeito para ser gestor, essas coisas. Então, eu já vou preparando ele, botando curso de gestão, para que quando surja a vaga, ele já esteja preparado para, mais ou menos preparado para ocupar. Essa é a visão do desenvolvimento de pessoas, que é bem mais individualizado do que o treinamento em si. Ok? E agora nós vamos para a parte de avaliação de desempenho. Quando a gente está estudando, a gente vê tudo partidinho. Mas, na verdade, tudo acontece concomitantemente. Não é? Desde que surge uma vaga e que a gente vai estudar o mercado, a gente vai preparar o perfil desse candidato, vai procurar esse candidato no recrutamento, depois vai escolher esse candidato na seleção, depois ele entra para trabalhar. Já sabemos se nós tivermos elaborado um plano de cargos, carreira e remuneração. Então, onde ele vai entrar, os níveis que ele tem, as faixas salariais que ele vai ter, tudo isso, ele entra para trabalhar, e aí a gente vê que, na verdade, ele precisa de algumas atualizações, aí vem o treinamento, e também concomitante vai vir a avaliação de desempenho. Tá? É certo que... desculpa aí, pessoal, mas está dormindo difícil, porque com essa gripe, nariz entupido, é uma complicação. Mas vamos lá. É certo que a avaliação de desempenho não deve ser só esse momento que a gente para de 6 em 6 meses, de ano em ano, para avaliar, não. O gestor deve estar avaliando constantemente o desempenho dos seus colaboradores e, preferencialmente, já corrigindo. Aconteceu um desvio, um erro, já corrige imediatamente para não ampliar, para não dificultar e não piorar os resultados, ok? A gente sabe também que avaliar não é fácil. Ninguém gosta de ser avaliado, ninguém gosta de avaliar, porque é difícil. É julgar a pessoa, não. Julgar principalmente o desempenho dele como profissional e não como pessoa. E julgar é uma palavra pesada, né? Então a gente não gosta, mas a gente tem que avaliar, porque avaliar é uma base para decisão. Decisão de melhorias, decisão de progressão, decisão de até de eliminação daquele funcionário da empresa, né? É a base para tomada de decisão, tanto nos processos como na carreira do funcionário, ok? Eu vou medir o que na avaliação de desempenho? Eu vou medir resultados, desempenho e fatores críticos de sucesso. A gente falou muito disso, que os resultados concretos e finais para cada período, tá? Dentro de um período de tempo. O desempenho, o comportamento dele, os meios que ele utilizou para conseguir aquela prática. E os fatores críticos de sucesso, coisas que acontecem que não são muito esperadas, que podem ser positivos ou negativos. Né? Então, eu dei vários exemplos a vocês na aula de fatores críticos de sucesso, como, por exemplo, acontece, sei lá, um assalto, um incêndio, a maneira que o colaborador foi cooperativo, foi proativo, ajudou, resolveu, foi tentar solucionar, buscou alternativas, essas coisas
seria um incidente crítico positivo. O incidente crítico negativo é quando o cara provoca algum problema na empresa, até quebra o equipamento, mesmo sem querer, mas esconde, tenta ocultar aquela falha dele, ou faz alguma coisa errada propositalmente e também tenta ocultar, ou sem saber realmente o que aconteceu, bota o dedo dizendo que foi um determinado colega que fez, quando não foi. Então são essas coisas que podem acontecer de incidentes críticos negativos e que podem influenciar na avaliação de desempenho. Muito cuidado, porque a periodicidade da avaliação varia de empresa para empresa. Pode ser semestral, anual, bianual. A gente normalmente tem aquela trimestral logo após a contratação do funcionário, né? Só que, por exemplo, serviço público pode ser trianual. No caso das universidades, são 3 anos de estágio probatório. Quer dizer, não é possível que você não veja que aquele cara não funciona bem. E você tem condições de colocá-lo, demiti-lo nos 3 anos de maneira bem fácil. Ok? Então, a ideia da avaliação de desempenho é o acompanhamento sistemático. Não só nesse momento. Então, tem que ver o período todo. Ter muito cuidado com a influência dos acontecimentos recentes, porque isso pode influenciar em toda a sua avaliação. Ok? Então, o papel da autoavaliação ou da avaliação do desempenho é melhorar a sua autoestima, é motivar o funcionário para que ele tenha um desempenho melhor. Não pode olhar só para trás, que essa é uma crítica da avaliação do desempenho. Eu tenho que olhar para trás, o que aconteceu, com a prospecção para o futuro. Já pensando em alternativas, em opções, podem ser até novos treinamentos para dar para o funcionário, pode ser uma recolocação, pode ser uma transferência, tudo isso que ele vá melhorar o desempenho. Essa que é a ideia. Então, um olho para frente e o outro olho para trás. O que aconteceu no passado é importante para não se repetir, mas eu tenho que ver o que vem para o futuro, para não ficar só repetindo aquilo que já está. Então, adequar os indivíduos a cargo, aumentar a produtividade, melhorar relacionamentos interpessoais, tudo isso são objetivos específicos da avaliação de desempenho. Ok? Vai subsidiar tanto o treinamento como o planejamento de carreira, como o recrutamento, como a seleção. Ok? E aí? A gente não pode se esquecer da eficiência, da eficácia e da efetividade, porque em avaliação de desempenho são 3 conceitos importantes. Se lembre que eficiência é o processo, a maneira como a gente faz as coisas, que também devem ser avaliadas. Eficácia é a coisa certa, os melhores resultados. É medir o resultado, não é o processo. E a efetividade é quando você consegue realmente manter aquilo e mudar de status, né? Mudar de realidade a partir da sua eficiência e eficácia. Ok? Agora, aí vemos para as perguntas clássicas de quando a gente vai fazer qualquer coisa. Como seria o processo de avaliação de desempenho? O processo de avaliação de desempenho vai ser feito primeiro um diagnóstico também, que pode ser até o próprio diagnóstico do treinamento, que já vai me dar uma ideia sobre isso. Ok? Segundo, preparar o instrumento de avaliação. O instrumento de avaliação é a base de tudo. Se lembre que a gente fez o trabalho, que a gente discutiu em sala de aula os instrumentos de avaliação. Você pode ter 3 tipos de instrumentos diferentes ou mais, mas os 3 tipos básicos. Para o pessoal da área de produção, de chão de fábrica, para o pessoal administrativo e para o pessoal que ocupa cargos de liderança, cargos de chefia, cargos de gestão. Tá? Porque são focos diferentes. Mas a gente tem que se lembrar que o instrumento tem que ser bem genérico, ou seja, utilize fatores e aspectos que sejam consistentes com a nossa realidade e que estejam presentes em níveis diferentes em todos os cargos que a gente vai avaliar, tá? Cargos que as pessoas estão lá dentro, né? Então, montei o instrumento, vou fazer o treinamento para o pessoal saber usar o instrumento, depois eu vou implantar a avaliação de desempenho, depois eu vou tabular os dados para fazer do diagnóstico, divulgar os resultados e preparar os planos de ações. Esse é um processo, um exemplo de processo com 6 etapas, 6 ou 7 etapas de avaliação de desempenho. Diagnóstico, preparação do instrumento, treinamento das pessoas que vão avaliar, implantação, ou seja, avaliar todos os funcionários, depois a tabulação dos resultados, depois a conversa, a entrevista com os avaliados e a prospecção de ações para o futuro. Tá bom? Aí a gente já falou por que a gente deve avaliar. Por quê? Porque as pessoas precisam
de feedback, precisam saber como é que está o desempenho dela, precisam ter forças para mudar aquilo que não está muito bom, né? Quem deve avaliar? E lá vem a pergunta-chave. Quem deve avaliar? Obviamente que o chefe imediato é o cara que mais conhece o seu trabalho, além de você mesmo. Então, o chefe imediato deve estar presente em toda forma de avaliação. Mas ele sozinho não é o ideal, tá? Por quê? Porque ele sofre muitas influências do relacionamento muito perto, muito direto. Então, o chefe imediato com a autoavaliação é uma boa opção, tá? Não é muito caro, não é muito longa. Só que eu tenho que preparar também as pessoas para se autoavaliarem, né? Porque eu não posso dizer que eu sou 10 em tudo. Não existe essa pessoa 10 em tudo. E eu, normalmente, quando eu estava em cargo de chefia, nunca aceitava que o cara botasse 10 em tudo nele. Se ele botava ou botasse tudo 9, 10, eu dizia, volte para reavaliar. Você não é, em todos esses aspectos, 10 ou 9. Vá pensar melhor. Então, o chefe com autoavaliação. O chefe mais colegas e mais autoavaliação. São várias opções. Os subordinados avaliando o chefe, e o chefe se autoavaliando, e o chefe dele avaliando. A avaliação 360 graus, que é a que a gente fala que é a mais completa, ou seja, que entre 5 a 15 pessoas iriam avaliar o funcionário do nível de relacionamento dele. Do nível não, da amplitude de relacionamento dele. Pessoas internas e externas, tá? Subordinados, colegas, chefes, o próprio se avaliando, tá? Clientes internos e clientes externos, fornecedores, tudo isso aí poderia fazer parte de um programa de avaliação 360 graus, que é mais voltado para as lideranças. Por quê? Porque ele é mais caro, mais demorado, muita gente vai avaliar. E é aquela história, se 5, 6 pessoas disserem que você é bom em relacionamentos, é porque você é bom em relacionamentos. É bom em atenção, porque, sei lá, é bom, os seus resultados são satisfatórios. Então, os indicadores de avaliação de desempenho, se utilizados por várias pessoas, a probabilidade de que seja mais coerente, mais correto é maior. Mas o custo e o tempo também é maior, ok? Então, quando eu faço o meu instrumento, eu tenho que ver como é que eu vou montar eles. Lembre que a gente olhou vários formulários. Tem a parte do cabeçalho, tem a parte da conclusão, que são normalmente mais específicos. Então, no cabeçalho, obviamente, o nome do funcionário, o cargo dele, a data de avaliação e quem vai estar avaliando, né? Não precisa botar salário, não precisa botar setor, um monte de coisa, mas se quiser você coloca. Já deveria vir pré-preenchido. Hoje em dia tudo é feito online, né, gente? Ninguém faz mais questionáriozinho na munheca. E no final, as assinaturas, né? Essa assinatura não. As assinaturas de quem assinou e a data também pode estar no final, pode estar no começo. E as recomendações de melhoria. Isso é muito interessante que tivesse, tá? Porque é exatamente a prospecção, né? Então, os indicadores de avaliação são indicadores sistêmicos, são indicadores financeiros, são indicadores ligados aos clientes internos, ligados à inovação. Você é que vai escolher. Cada organização vai escolher os seus critérios e os seus fatores de avaliação. Lembrando-se que esse questionário, grande parte deles usa as famosas escalas gráficas. O que é a escala gráfica? Quando eu boto pontos para o cara avaliar, como se fosse um tipo teste, né? Então, eu posso usar uma escala fraco, regular, muito bom, bom, muito bom e ótimo. Posso usar 1, 2, 3, 4, 5, que o 1 seja o mais fraco e o 5 seja o mais forte, ou o inverso. Tá? Isso tudo são escalas gráficas. Eu tenho que explicar direitinho o que é que significa cada ponto desse para ajudar aqui quem vai preencher o questionário de avaliação, preencha bem. A escolha forçada, quando eu tenho sim ou não. Você só tem duas alternativas, vai ter que escolher um ou não. Quando eu posso fazer também a lista de verificação, eu boto vários aspectos e você vai marcando os aspectos que tem a ver com o desempenho do funcionário. Eu também tenho outros tipos de avaliação que não estão diretamente ligados ao questionário. A pesquisa de campo, que eu vou lá olhar o cara trabalhando. Então, normalmente, isso não é para qualquer tipo de cargo, né? É um cargo mais técnico que eu tenho como ver. E a história dos incidentes críticos que eu já falei anteriormente também, tá bom? Então, o ideal é usar mais de um avaliador e que o chefe imediato esteja presente, tá? Que mais? Então, alguns critérios. A gente viu na sala de aula que, na maioria, hoje, são avaliados critérios comportamentais.
O que é que seriam critérios comportamentais, né? Critérios relacionados com como o cara se relaciona com os outros, como ele atua no trabalho dele, tá? Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns critérios comportamentais. Trabalho em equipe, cooperação, liderança, comprometimento, iniciativa. Iniciativa pode ser ou não comportamental, né? Pode ser técnica. Deixa eu ver mais. Vixe, tinha um monte aqui. Não estou mais achando. Não, tá por aqui. Vamos começar. Que eu esqueci. Comportamentais. Relacionamento interpessoal, cooperação, sabe liderar a equipe se for para liderança, sabe compartilhar as informações, ajuda os colegas, tem autoconfiança, mas ao mesmo tempo aceita as sugestões dos outros. Tudo em termos do relacionamento interpessoal e intrapessoal. Não é aquele cara que cria conflitos, que é difícil de relacionamento. Tudo isso são aspectos comportamentais. É claro que a gente tem também aspectos técnicos, como disciplina, que também é comportamental, mas é voltado ao técnico. Deixa eu pegar aqui, peraí. Porque os meus aqui estavam muito mais técnicos do que comportamentais. Comportamental, interesse em se desenvolver, conhecimento da função, produtividade, produção, tudo isso é técnico, né? Iniciativa já é mais comportamental, criatividade, comportamental, conhecimento do cargo, do negócio, pontualidade, assiduidade, lealdade já é comportamental, honestidade, comportamental, apresentação pessoal, comportamental, bom senso, comportamental, compreensão das situações pode ser técnica e pode ser comportamental, facilidade de aprender, está aberto a aprender, está aberto a ouvir sugestões, espírito de equipe, cooperação, deixa eu ver mais, hábitos de segurança, pessoas que seguem as regras, desembaraço para fazer as coisas, em relação a metas e resultados, quantidade do trabalho, qualidade do trabalho, quantidade de atendimentos, qualidade do atendimento, satisfação do cliente, redução de custo, rapidez nas soluções, ausência de acidentes. Tudo isso são aspectos. Todo mundo vai ter que avaliar usando esses aspectos ou fatores? Não, porque depende da sua empresa. Você que vai escolher. Não pode ser tantos nem poucos demais. Você pode dividir em grupos, pode no seu instrumento, tá? E aí facilita. Agora, uma coisa muito interessante no instrumento. Definir cada aspectozinho desse, cada fator desse, tá? Por que cada critério? Por que definir? Para guiar a cabeça de quem está avaliando, para todo mundo avaliar do mesmo jeito, tá? A gente não pode se esquecer de que existem vícios de avaliação que podem atrapalhar muito, tá? Por exemplo, a tendência central, que é aquilo que eu digo, por isso que eu não gosto de uma escala de 5 pontos, porque a gente tem um meio, e a tendência central, eu boto, se eu acho que o cara é legal, eu boto que ele é mais ou menos bom, boto aqui tudo no meio, tá? Não assumir valores extremos também, achar que o cara é péssimo ou é excelente em tudo, tá? Isso é um efeito. O efeito de halo, ou seja, eu contamino. Como eu já acho que ele é uma pessoa legal, então eu vou botando que ele é legal em tudo, tá? Isso não é legal. Subjetivismo demais. Então, eu achar que o cara só é bom quando ele é parecido comigo, tá? Então, eu termino avaliando da forma como eu gostaria que fosse, não como forma realmente o cara é. O hábito, né? Lapsos de memória, você não presta atenção ao período todo do cara. Supervalorização ou desvalorização de alguns aspectos do candidato. Isso tudo é sem querer, né, gente? Sem ser proposital. Isso são vícios, ou porque conhece muito o cara, ou porque já convive muito com o cara e não está com muita paciência, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o subjetivismo, eu tenho que ter muito cuidado com a entrevista pós-avaliação, porque ela vai dar todo o guia. Ai, meu Deus.
É porque cansa essa voz assim. Tá? Não proporcionar meios para o cara melhorar o desempenho. Se eu estou vendo todas as falhas, eu tenho que ajudar, senão vai ser uma falha da avaliação do desempenho. Né? Então, o gestor tem que conversar muita calma, com muito cuidado nessa entrevista final de apresentar as avaliações. É muito bom quando o próprio instrumento tem uma área para o avaliado concordar ou não, para o avaliado chamar os pontos que ele não concordou da avaliação, porque também pode acontecer, não é, gente? Então, os cuidados são esses, quanto à participação das pessoas, quanto às ênfases, quanto ao processo em si, como você fez, para as pessoas não acharem que é injusto. Quanto ao grupo de avaliadores, se foi bem escolhido, se eles conhecem aquele pessoal, porque tem que ter convivido com o funcionário. Como é que eu vou avaliar um funcionário que eu não convivi com ele? Tá? Quanto à forma de implantar o questionário, às vezes você solta a avaliação e o sistema da empresa não funciona bem com aquele período para avaliar todo mundo. Aí fica lento, não sei o quê. Isso já vai dificultar a avaliação também. Tá? Então, pronto. A ideia da avaliação de desempenho é não só olhar para trás, é olhar para frente, é ter uma ideia de indicadores globais, e indicadores setoriais e indicadores específicos para o funcionário, né? Só para a pessoa, para a equipe, para o setor. E a ideia sempre é melhorar, é crescer, é desenvolver, é buscar formas de você mudar. De você, pode ser uma mudança tecnológica, uma mudança comportamental, mas que você dê a chance ao funcionário dele ver que ele precisa mudar, que ele precisa melhorar em alguns aspectos, e também do gestor de parar e olhar para o funcionário especificamente naqueles momentos. Ok? Então a tendência é cada vez mais olhar os resultados vendo o futuro, trazer ideias de melhoria. Então, se você vai dizer um aspecto que o cara não é muito bom, nunca comece uma entrevista pós-avaliação só nas coisas ruins, para depois vir as boas. Ou só as boas, para depois vir as ruins. Isso não tem regra específica, mas eu acho sempre melhor mesclar uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim, uma boa, uma ruim. Ok, pessoal, então essa é a nossa aula de revisão para a nossa primeira VA. Não estudem só por essa aula, tá? Nem estudem só pelos slides. Deem uma olhada nos livros, crianças. Os livros vão ser a base do funil, né? Porque essa aula aqui é o finzinho do funil. Então, se você ficar só pela aula, fica muito superficial. Você não vai tirar uma nota tão boa na sua avaliação, tá bom? Então, pessoal, até a prova. Um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou disponível. Tá? Tchau, tchau.